A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor esteja sobre cada um de vós. Quem vos fala é José Lucas e servimos ao Senhor como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Caxias, no estado do Maranhão. Nosso pastor presidente é o pastor Caetano Jorge Soares. E para a honra e glória do Senhor, já chegamos na penúltima lição desse trimestre de 2022. Para a honra e glória do Senhor, na 12ª lição, teremos como título a ser desenvolvido a sutileza da espiritualidade holística, na lição de número 12, no Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, 18 de setembro de 2022. E comece a aula agradecendo ao Senhor, orando juntamente com os seus alunos, com a equipe de professores, agradecendo a Deus por essa agência tão maravilhosa que Ele tem usado ao longo dos anos para edificar, para fortalecer e para discipular a igreja. Nós devemos, de fato, velar por aquilo que Deus tem entregue em nossas mãos. Então, dê o seu máximo, eduque adultos, jovens, adolescentes, crianças, para a honra e glória do Senhor, ensinando o caminho correto, ensinando a maneira de manejar a sua vida, a sua caminhada cristã, de acordo com a vontade de Deus. Os ataques às sutilezas são terríveis. Recentemente, vários vídeos de alguns partidos políticos, de algumas pessoas que se identificam com o esquerdismo, eles querem de fato até engendrar-se, entrar e destruir aí de uma tal forma as nossas crianças que frequentam a escola bíblica dominical. Então você que é superintendente, professor de escola bíblica dominical, comprometido com a sã doutrina, com a palavra de Deus, esteja atento. Quem são de fato os professores, o histórico de vida deles, se eles de fato professam a mesma fé que a igreja comunga, ensina, prega e crê, baseada na declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, com isso, perceba essas sutilezas e ore, dobre o teu joelho, que de fato a igreja atravessará, ela passará e Deus virá arrebatar o seu povo para a honra e glória do seu nome. E baseado nisso, hoje nós iremos tratar a respeito de uma espiritualidade holística, né? Texto áureo, João capítulo 14, verso 6, diz assim: Disse-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A verdade prática nos ensina que qualquer tipo de espiritualidade que não seja centrado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ela de fato deve ser considerada falsa e com isso, obviamente, rejeitada. E dentro desse aspecto, nós iremos tratar a respeito dessa sutileza, né, desse holismo, identificar o que significa de fato isso e com isso nos prepararmos biblicamente, nos munirmos para de fato responder, para de fato trazer a verdade à tona, para que o mundo conheça, para que o mundo leia as verdades centrais do Evangelho através dos nossos exemplos e através da igreja. Ok? Então vamos lá. Antes, você que não é inscrito no nosso canal, por gentileza se inscreva, ative aí o sininho de notificação e com isso também deixe o seu gostei, coloque um comentário aqui na parte de baixo para que possamos dialogar, para que possamos aí perceber se você está gostando, o que podemos melhorar e com isso você vê melhor os nossos irmãos e a igreja do Senhor, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu separei aqui, dentro daquilo que creio eu que seja o mais útil, né, para lhe trazer, é a respeito da imaginação do homem, né? Certo estudioso da palavra de Deus disse uma vez que a imaginação do homem é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos. Repetindo, que a imaginação do homem, por assim dizer, é uma perpétua fábrica de ídolos. O que é um ídolo do coração? Reflita isso com os seus alunos em sala de aula. O que de fato vem ser um ídolo? É apenas uma imagem? É apenas uma imagem que seja de barro ou de madeira ou outro qualquer material? O ídolo, a bem da verdade, é aquilo ou aquele sobre o qual estão as suas esperanças, os seus pensamentos, o seu refúgio e o seu socorro. De fato, isso vem a ser um aspecto da idolatria. Eu pergunto para você, reflita sobre isso juntamente com os seus alunos em sala de aula. Quando a situação fica difícil, para onde você corre? Para onde está o seu refúgio? E aquilo que você pensou,
como aquilo que pode trazer respostas verdadeiras e absolutas para o teu coração, é de fato onde você está amparando a tua esperança, o seu refúgio e as suas forças, né? Alguns, de fato, têm ídolos no coração e procuram refúgio neles. Essa é a verdade. Quando as dificuldades da vida lhes abate, quando a dificuldade da vida chega, as pessoas, de fato, procuram qualquer coisa no universo que venha trazer sossego para o seu coração. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina que quando refere-se a ídolos, traz a realidade do seu contexto, né? O primeiro mandamento bíblico diz que não terá outros deuses além de mim. E o contexto dessas referências sobre ídolos na Bíblia é o deus Moloque, Dagon, Baal, enfim, e assim por diante, né? Mamon no Novo Testamento, vários e vários ídolos. Quando nós percebemos, por exemplo, o contexto do Novo Testamento, nós percebemos ali o culto ao imperador, nós percebemos também algumas filosofias, né? aquela união de Alexandre o Grande com o Império Romano, né? Os seus sucessores, com isso o panteão greco-romano, e bem como as vãs filosofias que Paulo trata lá em Colossenses. Com isso aí pode permear vários pensamentos, desde os egípcios aos persas, aos babilônios, e bem como o Oriente e também desembocando aqui no Ocidente, né? Seja ele o epicurismo, né? O estoicismo, o cinismo, enfim, vários deles que desembocam aí num sambaqui, numa junção de pensamentos dentro de uma espiritualidade subjetiva que faz com que o ser humano se afaste mais da realidade das coisas criadas e crie para si ídolos que formatem os seus desejos de acordo com o seu coração. Infelizmente é isso que acontece, né? Recentemente eu fui fazer um teste para uma determinada atividade e exigia lá o psicotécnico. E conversando com a psicóloga, ela indicou algumas coisas, ficou curioso porque eu era pastor, conversando comigo e falou a respeito de alguns comandos, né, que ela aprendeu aí numa terapia oriental. Com isso ela falava algumas palavras mágicas e o cosmos se movimentava a favor desse seu desejo. Então isso, de fato, eu fiquei surpreso. Eu não conhecia, de fato, essa seita, não conhecia, de fato, entre aspas, esse tipo de religiosidade e espiritualidade. Fiquei muito curioso. De fato, essa questão da orientalidade tem engendrado muito no Ocidente, né? Porque, de fato, o ser humano já está cansado aí do que o Ocidente já proporciona dentro do seu religiosismo com escândalos. Mas a igreja permanece firme, há sempre os seus remanescentes fiéis. Mas o ser humano não consegue entender isso, olhar para a realidade, saber separar as coisas e sempre quer se agarrar em algo. E quando esse algo é novo, que ninguém está falando, ele sempre quer ser e viver dentro desse ineditismo, né? Mas tenhamos cuidado, dobremos o nosso joelho. Mas o que diz? O que é esse holismo? O que devemos saber a respeito desse holismo, né? Holismo é, de fato, uma forma de interpretar e entender o todo em suas partes que o fazem, que o compõem. Ou seja, o holismo diz que tudo na natureza está interligado, uma parte a outra parte, até que se entenda que tudo isso chegue a algo maior, a algo que seja aí de uma certa forma superior, né? Quando nós olhamos aí para o advento do racionalismo de René Descartes, nós percebemos onde que tudo se explica pela razão em detrimento da revelação, não é isso? Do iluminismo que, além da razão, deu ênfase para tudo ser interpretado pelas leis da ciência, por exemplo, da observação, por isso ser entendido também como cientificismo, né? As verdades da palavra deveriam ser abandonadas. É isso que eles creem de uma certa forma, por não poderem ser interpretadas pela ciência, ok? E com isso, com uma fé materialista, a igreja foi atacada por inúmeras pessoas que, de uma certa forma, difundiram as ideias do liberalismo teológico, ou seja, as verdades da Bíblia estão sendo atacadas, estão sendo negadas por não poderem se explicar, já que essas pessoas negaram, de fato, a revelação divina e a sua autoridade.
autoridade, né? Nós percebemos isso e é evidenciado nas faculdades, nas escolas, bem como em palestras, em workshops, enfim. O mundo ocidental e mais precisamente a igreja foram inundadas, né, por essas religiões, por essas ideias orientais que têm como objetivo basicamente disseminar o misticismo religioso, né, dessas religiões e desse aspecto oriental. A fim de quê? A fim de negar a fé em Deus, a fim de negar a existência do próprio único verdadeiro Deus. É isso. A sutileza de Satanás vem de uma forma bem vil, bem capciosa, para, de uma certa forma, roubar aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, em detrimento de algo que é inédito. Que, na verdade, não é inédito. Quando nós olhamos para a história da humanidade, o ser humano sempre buscou esses comandos, esses aspectos aí que são, de fato, inverdades que tentam relativizar aquilo que cremos como absolutamente verdadeiro. Mas é basicamente uma sutileza de Satanás. Esse misticismo, na verdade, oriental, ele prega os fundamentos do panteísmo, né? Onde tudo é Deus e Deus é tudo, pregando algumas inverdades que são travestidas de verdades, conduzindo os homens para mais distantes de Deus o possível e do caminho da verdade, né? O objetivo final é destrutivo, é contaminado por ideias malignas e distorcidas da palavra de Deus. Nesse contexto, nós vemos a espiritualidade holística tendo espaço em muitas áreas da sociedade ocidental. Nós percebemos isso, como eu havia falado, em organizações, em instituições e até em muitas igrejas evangélicas, né? E muitas vezes vestidas de uma certa verdade dentro de um aspecto de uma justiça social, em palestras, em reuniões, com uma modelagem meio que altruísta, com uma modelagem motivacional e conduzindo os seus seguidores a negar de forma obscura as sagradas escrituras e as suas verdades absolutas e fundamentais. Então, eu quero que os irmãos entendam que nesse contexto, a espiritualidade holística, ela defende veementemente que tudo depende do ser por excelência e da sua autoexistência, ou seja, o homem. Ele é o Deus da sua própria história e, com isso, o seu destino está em suas mãos. É isso que eles entendem dentro desse antropocentrismo, viver a realidade de uma espiritualidade que seja transcendente, né? Dizem eles que não tem por que acreditar em Deus, se já que tudo foi criado por ele, porque então ele criou o mal, porque sobreveio as desgraças, porque sobreveio a maldade, porque sobreveio o pecado, porque ele permite aí que tantas coisas ruins aconteçam, já que ele é um Deus soberano, já que ele é um Deus divino, já que ele é misericordioso, já que ele é um Deus bom e ele permite que essas coisas aconteçam, né? Mas de fato eles esquecem que tudo isso é consequência do pecado do homem, sua desobediência e rebeldia contra o próprio Deus. Um homem que procura o bem, o homem que procura a pacificação, a solução dos problemas, esse sim é a verdade. Isso, de fato, vem a ser o verdadeiro caminho, né? Para eles, não há uma verdade única. Aqueles que têm uma espiritualidade holística, né? Não há uma verdade que seja centrada em Deus. Cada um tem a sua verdade, tudo pode ser verdade, tudo pode trazer a verdade, o prazer, o correto, né? Aquilo que o panteão grego já falava ali no contexto do Novo Testamento. Os movimentos, as ideias, a espiritualidade holística é o caminho correto para o coração, para o anseio da vontade, da solução e da vida humana. Tenhamos, de fato, queridos amigos, irmãos, igreja, cuidado com esses movimentos travestidos, né? Com esses movimentos tortos de verdades que trazem em seus ideais o conceito do holismo religioso. Tudo é Deus, tudo leva a Deus, todos os caminhos são bons. Eles creem que não há pecado original, não há um salvador do mundo, o homem é quem dita o seu futuro. É isso que eles pensam de fato, o futuro e a salvação, né, está na mão dos homens. É um movimento, um conceito comportamental, um filme, um seriado, um desenho infantil, é de fato aquilo que podemos perceber até em propagandas, né, comerciais. São partes de um todo que levam ao mesmo objetivo e o mesmo final: afastar o homem de Deus.
Dentro desse aspecto, eles negam a Bíblia, negam Jesus, negam a criação, negam Deus, negam o Espírito Santo e negam toda a obra da redenção. Somos, como igreja, atacados todos os dias para negar a fé em Jesus e em Deus. Tenhamos de fato cuidado, tenhamos muito cuidado, as artimanhas do diabo que sorrateiramente se infiltram nas diversas camadas da sociedade, desde as mais simples organizações até as mais complexas, né? Desde aquela pré-escola lá no bairro bem distante, na periferia, ao ensino básico até nas universidades. Isso pode estar sendo atacado nas pequenas cidades e também nas grandes metrópoles, né? A igreja deve e precisa estar atenta para ouvir o que o Espírito Santo tem para nos ensinar e tem para nos dizer. A bem da verdade, um número cada vez maior de ocidentais prefere identificar-se como espiritual e não religioso. Chega-se a dizer que cerca da metade dos cidadãos da União Europeia poderia ser definida como os que creem, mas sem pertencer. O sistema de crenças deles sustenta um conceito de Deus que não lembra necessariamente o cristianismo histórico, preferindo a deidade interior, panteísta, imanente e experimentada de modo subjetivo. Termos como espiritualidade, holismo, nova era, mente, corpo, espírito, yoga, energias, feng shui, guru, QI, renascimento, karma, chakra, estão se tornando cada vez mais comum no dicionário do religiosismo ocidental e no vocabulário do Ocidente. A religiosidade de cabeceira do Ocidente está em transição e é cada vez menos cristã. A grande pergunta que lhes faço é a seguinte: e nós, como cristãos, como devemos agir, o que devemos fazer diante de tudo isso? Diante desse panteão de falsos deuses, esperanças, essas invencionices criadas pelo homem, a maior necessidade que nós tínhamos de fato, aquilo que devemos buscar em nosso coração, é perceber a grandeza do Deus que nós servimos. A grande pergunta é: o quão grande é o Deus que nós servimos? O quão grande Ele é para mim e para você? À medida em que o conhecemos, à medida em que contemplamos as coisas criadas que apontam para a sua majestade. Eu quero ler para vocês, e já encerro, Isaías capítulo 40, verso de número 12 até o verso 31. Diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romano e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele tomou conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança, as ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimarem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como uma coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus, ou com que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem em ourives, a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como uma cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, o seu tronco já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças
ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa deve ser a verdadeira espiritualidade, baseada em um Deus real, em um Deus que não é apenas transcendente, mas é imanente. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E isso faz com que as suas dores sejam compartilhadas na realidade da nossa vida. À medida em que sofremos, não devemos buscar comandos do cosmos. Não devemos buscar uma espiritualidade oriental eivada em princípios do hinduísmo ou do budismo, não. Mas devemos nos curvar diante da grandeza de um Deus que sofreu na cruz do Calvário por mim e por você. Levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades e trouxe luz, trouxe paz, derramou graça. E hoje nós estamos aqui não para dar comando para o cosmos, mas para que cada detalhe dele seja apontada à glória de um Criador eterno. Que sejamos espirituais, que sejamos devotos de um Deus verdadeiro e rendamos graças a Ele por toda a eternidade. Deus te abençoe, foi um prazer estar com você. Até a última lição.